Olá, pessoal. Nessa semana, então, o nosso bate-papo é com a Pauliana Pinheiro. A Pauliana, ela é tabeliã do primeiro cartório de notas de Avaré. E a Pauliana vai nos contar o que faz o cartório, qual a importância do cartório. E esse programa você pode assistir pelo canal 10 da Cabo Mix ou através do site www.duvaletv.com.br ou youtube.com/DuValeTV Avaré. E nós temos um WhatsApp. WhatsApp para você falar o que você achou do programa, você sugerir algum programa, isso é muito importante para nós. Anote aí, 14 99 727 1651. Ou através do nosso e-mail, direitoecidadania@duvaletv.com.br. E também você poderá ouvir o nosso programa através da Eduvale FM 104.3. Muito bem, então o nosso bate-papo com a Pauliana. Pauliana, primeiramente, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que a sua vida é corrida, vai para São Paulo, volta, isso, aquilo. Muito obrigado. Pauliana, como que você chegou nesse cargo de tabeliã? Sua história, qual é a sua vida? Vamos lá. Eu estudei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, uma faculdade famosa, até está entre as melhores do estado. Essa faculdade, ela é pequena, só tem direito. E na faculdade eu não sabia ainda exatamente o que eu queria fazer. Então eu quis testar várias áreas do direito. Trabalhei com marcas e patentes, direito criminal, contratual. Como advogada? Como estagiando na faculdade, trabalhando em empresas, então eu não sabia exatamente o que eu queria. Fiz estágio na Procuradoria Criminal, na Procuradoria Tributária, nas áreas, né? E não sabia exatamente o que eu queria fazer. De carreira, né? Sei. Então, quando eu saí da faculdade, eu passei um programa de trainee, que é um programa super difícil, de uma empresa conhecida como Big Four, Ernst Young. E foi uma seleção super difícil, eu passei e fiquei lá 1 ano. Mas eu fui ficando lá e não me sentia confortável, não via que aquilo... Eu não conseguia me espelhar em ninguém e falar, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Quando eu crescer, eu quero ser isso. Não conseguia nada. Então eu saí da empresa e falei, vou estudar sozinha, vou advogar. Durante todo o tempo que eu estudei na faculdade e depois ainda, eu dei aulas de inglês. Então, com as aulas de inglês, eu conseguia tempo para estudar, conseguia um troquinho para eu pagar minhas contas, tocar a vida, e fiquei estudando. Aí eu precisava de um lugar mais confortável para estudar, acabei arrumando uma sala. Aí acabei advogando. Aí... Você advogou por quanto tempo? Eu advoguei de 2004 até 2009, quando eu assumi o primeiro cartório em concurso. Sei. Então... eu sou especialista em previdenciário e eu advoguei em várias áreas, mas a principal era previdenciário. E eu continuei dando aulas de inglês no começo, porque advogar também não é fácil, né? Sim, sim. Advogar... E no começo ainda, difícil. Então eu fiquei dando aulas de inglês e depois, para o final, eu já não dava mais aulas, só advogava. Mas trabalhava bastante também. E advogar é isso, não é fácil porque tem que correr atrás do cliente... E muitos advogados. E aí, vários colegas, conheci algumas pessoas que já tinham passado em concurso de cartório, eu já tinha prestado outros tipos de concurso, sempre com resultado mediano, sem me dedicar tanto, só aquela... Eu não sabia o que queria ainda. Aí uma colega passou, assumiu um cartório, um outro colega assumiu, e aí... O meu marido, que não era meu marido, chegou para mim e falou, vamos prestar esse concurso é legal, tem a nossa cara. Eu fiquei um pouco reticente, falei, não sei, tô indo tão bem advogando, já estava tranquila, estava bem melhor, assim. Falei, mas vamos tentar, né? Vamos fazer um teste. Aí eu fiz o primeiro concurso que eu fiz, foi o 5º concurso do estado de São Paulo. Não passei, não fui tão bem assim, estudei pouco, estudei uns 2 meses só e tive um resultado mediano de novo, não passei. Em seguida teve um concurso no Rio de Janeiro.
E como eu estava naqueles 2 meses de estudo, eu falei, vamos prestar lá. Aproveita, passear, vou no Rio de Janeiro, uma praia. Vamos curtir. Então, a gente foi para o Rio de Janeiro, eu e aí meu namorado. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro e eu acabei passando. Olha. Passei na primeira fase e aí eu não conhecia exatamente, eu nem sabia detalhadamente o que um cartório faz. Corri, fui fazer um curso para a segunda fase. Fiz esse curso lá no Rio mesmo, fiquei lá 1 semana fazendo o curso. Fiz a segunda fase e passei. Aí o problema de concurso de cartório é sempre... você não sabe para onde você vai, né? O concurso, ele te dá o estado como possibilidades. Sim. E de acordo com a sua classificação que você vai pegar alguma coisa. Então, para quem mora em São Paulo, ainda era mais difícil. Fiquei naquela dúvida, vou, não vou. Acabei escolhendo um distrito, eu não estava tão bem classificada assim, acabei escolhendo um distrito bem na divisa do estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro. Então, que não dava nem para ir de avião nem nada, era carro e vamos embora. Então, o distrito chamado Getulândia. Fica ali naquela estradinha que Getúlio pegava para ir, eu nem sei de onde para onde, mas... Mas ele passava por ali. Passava lá. E então, aí tem o nome do distrito Getulândia. Fica, acho que é Angra, acho que é Angra. É aquela estrada que vai para lá, perto de Barra Mansa. Sei. A cidade chama-se Rio Claro. O distrito tinha 2.000 habitantes. Nossa. Eu diria que, olha... Que cartório que era? Oficial de registro civil e tabelião de notas. E a maioria moradores rurais. Então, assim, o distrito era uma rua. Um lugar, assim, que você não acredita. Aí eu estudei tudo isso e tô aqui, né? Mas já era uma conquista. Lógico. Então, de um lado da rua era a linha do trem que passava, e do outro lado da rua eram as casas. E as casas eram engraçadas, porque eram sobrados. E embaixo morava uma família, e em cima outra. Tão pequeno. E o cartório era dentro do posto de saúde. Uma sala? Uma salinha dentro do posto de saúde. Tinha o posto de saúde da prefeitura, que tinha um balcão que era o correio, e tinha uma sala que era o cartório. Nossa. Então era tudo junto. E aí, quando a gente assume no Rio de Janeiro, é obrigado a apresentar um plano de reestruturação e o que você vai fazer, se você vai continuar no mesmo lugar, se não vai. Então foi apresentado um plano e o plano era até mudar o cartório. Daí, por diversas razões, demorou bastante para mudar e no final a gente acabou mudando. E mudar cartório é sempre um desafio, né? Porque a quantidade de coisas para levar... Para levar. O acervo que tem é muito grande. Mas no final acabou mudando. A menina que já ajudava lá no cartório, eu acabei contratando e ela ficou me ajudando também. Então eu não ficava lá sempre, assim, não morava lá direto, tinha uma casa, mas não morava direto porque não tinha trabalho. Não tem demanda, né? Não tinha. Então era um registro de nascimento por mês. Às vezes, eu acho que eu fiz 2 casamentos em um ano. Óbito, acho que uns 2 também. Só que o sistema de ajuda para cartórios deficitários no Rio de Janeiro é diferente do de São Paulo. E lá você era obrigado a fazer um registro de nascimento no mínimo por mês. Um registro, que fosse casamento não, nascimento ou óbito, que eram os registros gratuitos. Se fizesse de 1 a 100, você tinha uma verba, que era o que manteria o cartório. Só que lá era tão pequeno que não tinha. Então eu me desdobrei e inventei, fiz uma ação de marketing, que em cartório isso não é comum e nem, na verdade, existe toda uma discussão se pode ou não pode, mas ali na cidade era o que eu tinha, né? E eu precisava sustentar o cartório e me sustentar. Então, eu dava um brinde para a mãe que registrasse o filho ali. Porque como hoje em dia tem as maternidades já tem um posto do cartório. Só que lá não tinha maternidade, porque era um distrito minúsculo. Então, as mães acabariam registrando os filhos na cidade, onde tinha o posto... Onde nascia. Onde nascia o hospital lá da cidade, acabava registrando lá. Então, eu tinha que dar alguma vantagem para elas registrarem no lugar onde elas moravam, que a lei permite, onde nasce ou onde mora. Certo. Só que com essa facilidade, que até para combater o subregistro, crianças que acabam ficando sem registro, né? Então, eu dava um brinde. E aí eu consegui, com isso, todos os meses ter no mínimo um nascimento. No mínimo e no máximo. Mesmo com brinde, um?
com brinde. Era só para manter o cartório. Porque em São Paulo, o deficitário não fez nada, o Estado vai... O Estado não, o Sinoreg tem toda uma estrutura que paga um valor. Lá não. Então eu precisava desse registro. Não podia matar ninguém, né? Porque era o nascimento ou óbito. E nem dar brinde para quem matasse, né? Aí não ia dar. Não ia dar. Mas eu dava para quem nascia. Então, para a mãe que registrasse lá, eu acabava dando um brinde. E com isso eu consegui manter. Que interessante, hein? No decorrer do... Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá 1 ano. Nossa, complicado. 1 ano, 1 ano que valeu por 10. Valeu por 10. O tempo não passa, né? E eu ia para lá toda semana, depende do que eu precisava fazer. Então, às vezes toda semana. No começo eu ia bastante, depois eu diminuí a cada 15 dias. Isso, e aí consegui tocar assim. Ficava em São Paulo. E durante esse tempo saiu o 6º concurso de São Paulo, enquanto eu estava lá. E aí, minha intenção nunca foi ficar no Rio de Janeiro, né? Porque eu sou daqui de São Paulo, então minha intenção era voltar para cá. Eu já comecei a estudar, fazer um curso, tudo isso. E, ao mesmo tempo, entraram com um processo, salvo engano, no CNJ, eu não acompanhei detalhes na época, mas impugnando o concurso do Rio de Janeiro. E as chances que o concurso seria anulado eram enormes. E eu ia perder a delegação que eu tinha alcançado pelo concurso. Então, eu fiquei... tinha que dar um jeito. E aí, advogar já dá outro trabalho, né? OAB cancelada, tudo aquilo. Porque ou você advoga ou você... Exatamente. Né, tem a delegação. Então, eu estudei e passei no 6º concurso de São Paulo. Aí, isso fazia, quando terminou o concurso, quando eu assumi, fazia 1 ano que eu estava lá no Rio de Janeiro. E também não fui muito bem classificada. Peguei um cartório no interior de São Paulo, uma cidade chamada Monte Alegre do Sul. Perto de onde? Vizinho de Serra Negra e a comarca de Amparo. Sim. Bragança Paulista, Pinhalzinho. E eu fui para lá. Lá já era uma cidade... Com 3 mil habitantes. Quase isso. 6 mil. 6 mil. 6 mil habitantes. Um cartório em condições totalmente precárias. De tabelião e registro civil. Tabelião e registro civil. E as instalações físicas do cartório péssimas. Então, assim, não dava nem para eu assumir naquele lugar. Então, eu já tive que mudar. Eu comecei mudando. Assumi mudando. Então, meu primeiro ato foi mudar o cartório. Mudei. Uma cidade tão pequena que não tinha imóvel para alugar. E aquela briga. E aí, a gente vem de fora. Porque é difícil você ficar na sua própria cidade, né? Sim. Você tem que conseguir a classificação e ninguém pode escolher aquela cidade antes de você. Lógico. Então, eu era de fora, complicada, a recepção é difícil, imóveis para alugar, um fala pro outro, não aluga não, porque ela tá tomando o cartório. Tomando o cartório do outro. E o cartório a gente sabe que vai a concurso, o Estado coloca ele, né? Não é mais hereditário como... É bom explicar isso também, né? Porque as pessoas acham ainda... que cartório é hereditário, né? Eu acredito que no caso daquela pessoa que estava lá, ela até teria direito, mas ela nunca se movimentou. Ela teria direito por quê? Porque quando entrou a Constituição de 88, ela já tinha um período suficiente para ficar... Ah, entendi. Para assumir o cartório como dela. Mas ela nunca se movimentou. Então, o cartório foi para o concurso, ela não entrou com processo, nada. E perdeu. Então, aí eu cheguei. Aí acabei ficando num lugarzinho pequeno lá, eu quero o que tinha. É uma cidade de 6 mil habitantes? Que também, a maioria dos moradores rurais. Mas é uma cidade linda, e no fim fui bem recebida na cidade. É só o impacto inicial, que acho que em qualquer lugar é um pouco difícil. Sim, no interior, né? Chegando gente de fora, até saber quem é. O pessoal do interior, todo mundo se conhece, parece que a gente está chegando querendo levar alguma vantagem. E muitas vezes a gente vem para ajudar a cidade crescer, né? E dar um bom serviço para a cidade. Mas, então, naquela cidade eu fiquei lá e também assumi o cartório difícil. Você tem todo... De novo, mudei o acervo de lugar, e aí vai. Fiquei... E a ideia já era pegar um cartório menor, o que desse, e continuar estudando para pegar um cartório maior. E logo eu cheguei lá em
Março, em dezembro, já abriu um novo concurso. Aí nesse eu falei, esse é meu. E aí esse eu estudei que nem gente grande. E aí o pessoal sempre acha que estudar na faculdade estuda muito. Estuda muito, não sabe o que estudar para concurso. Pois é. Então, acha que, hoje eu não posso sair com a galera. Bom, meses. Sem sair de casa. Anos, né? Sem ver a rua, sem ver ninguém. Meus pais saíam e traziam a marmita do restaurante para mim, porque eu não saía para nada, né? Festa de aniversário eu adiei, falei, eu faço quando eu passar no concurso. Então, tem que ser assim, né? Não tem. São escolhas, né? Exatamente. Você fez opção, é essa, então. E aquilo, todo professor fala, às vezes o aluno tá lá, ele fica um pouco desacreditado, mas vale a pena, né? Vale a pena. Com certeza vale a pena. E é uma coisa que a gente só vai saber depois. Quando a gente tá lá estudando, sofrendo, parece que não. E parece que nunca vai chegar essa hora, né? Então, eu estudei para a primeira fase, nesse concurso eu não fiz nenhum curso especial, eu estudei sozinha, mas eu pegava mesmo, acompanhei todas as fases do concurso e eu falo que o concurso é uma fase por vez. Não adianta fazer a primeira fase, que é teste, pensando na prova oral. Então, é uma fase por vez. Fiz a primeira fase, passei, fiz a segunda fase. Na segunda fase foi uma prova muito difícil, foi muito extensa. Caiu justamente o inventário extrajudicial, que é enorme. O normal que a gente faz no cartório tem 6 páginas. Então, assim, para escrever à mão. Muita gente não conseguiu terminar a prova. Então, assim, foi uma... Eu já venci porque eu terminei a prova, consegui fazer, fui bem. Depois, para a prova oral, mas eu fiquei 2 meses sem sair de casa, sem ver a rua. Descia no prédio para academia, voltava para apartamento. Academia, apartamento. Só para dar uma desestressada. Não tem outra coisa, tem que ser assim. Depois que fez a prova oral, é aquela tensão, né? Que parece que a pressão daquele dia é uma coisa inigualável. Depois que sai, até fica doente, né? Porque sai aquele peso. Agora, você não vai nos falar se passou ou não. No próximo bloco, você continua aí, que a Pauliana vai dizer para nós se passou ou não passou nesse concurso. Aguarde e votaremos já.